José Antônio da Silva Drummond, natural de Itabira, dizia em relação à dimensão do município de Sabará. O município de Sabará, senhor presidente, quase pode formar uma província. Além dessas freguesias citadas a seguir, tem ainda aquele município, o distrito de Pindaíbas, pertencente à paróquia de Curral del Rei. O referido deputado listou as seguintes freguesias pertencentes ao território de Sabará em 1880. O município de Sabará compõe-se de 10 freguesias riquíssimas, senhores. Nossa Senhora da Conceição de Sabará, Lapa, atual distrito de Ravena, Santa Quitéria, atual município de Esmeraldas, Raposa, atual município com o mesmo nome, Congonhas, atual município de Nova Lima, Santo Antônio do Rio Acima, atual município de Rio Acima, Curral del Rei, atual município de Belo Horizonte, Betim, atual município com o mesmo nome, Contagem, atual município com o mesmo nome. Ora, conclui o deputado, pergunto eu aos meus nobres colegas, quantos municípios teremos na província, nas condições desses, constituídos com essas proporções, com esses elementos de riqueza e prosperidade? Além dos locais acima citados, já integraram o território do município de Sabará, entre outras localidades: Curvelo, Santa Luzia, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Sarzedo, Mateus Leme, Taquaraçu, Paraupeba, Prudente de Moraes, Ibirité, Matozinho e até o convento de Macaúbas. Vou finalizar contando um pouco sobre a vida de dois personagens nascidos em São Domingos do Prata, com participações marcantes na fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O primeiro é o Dr. José Pedro Drummond, nasceu em São Domingos do Prata em 24 de fevereiro de 1855 e faleceu em Belo Horizonte em 20 de novembro de 1923. Era filho de Antônio Manuel Freitas Drummond e Maria Clara Freitas Drummond, com 2 N's, deve ser seu parente. Foi advogado, médico, industrial, professor da Faculdade de Direito e de Odontologia, ambas em Belo Horizonte, presidente da Associação Comercial de Minas, senador estadual de 1891 até 1918 e um dos articuladores, junto com outros notáveis da época, para a criação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Contudo, um dos seus feitos mais notáveis foi quanto à sua decisiva participação na escolha da nova capital de Minas Gerais. Por falta de clima em Ouro Preto, o Congresso Mineiro se instalou provisoriamente em Barbacena, com a única missão de escolher a nova capital. Eram necessárias 3 votações. Nas 2 primeiras, o Congresso, por ampla maioria, escolheu Várzea do Marçal, povoado existente na região de São João del Rei e Tiradentes. Dr. José Pedro Drummond, após visitar pessoalmente Várzea do Marçal e Belo Horizonte, fez uma brilhante defesa de Belo Horizonte, demonstrando ainda algumas desvantagens caso persistisse a escolha em Várzea do Marçal. Propôs então uma emenda para que a futura capital, em lugar de Várzea do Marçal, fosse em Belo Horizonte, distrito de Sabará, já com o nome de Belo Horizonte e não mais de Curral del Rei. Ocorrida a terceira e última votação, Belo Horizonte foi escolhido por 30 votos contra 28 dados à Várzea do Marçal. Portanto, sendo pratiano, com muito orgulho, digo que um conterrâneo teve participação decisiva na escolha de Belo Horizonte. E graças a essa participação, estamos aqui hoje. O livro está em Várzea do Marçal. Vou terminar pedindo licença para praticar um nepotismo, pois vou falar de um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que foi meu tio-avô paterno. Refiro-me a Antônio Gomes Lima, que ficou conhecido como Dr. Gomes Lima. Ele nasceu em São Domingos do Prata, em 16 de julho de 1869, e faleceu no Rio de Janeiro por volta de 1960. Era filho dos pratianos Modesto Gomes Domingues e Maria dos Anjos de Lima. Foram seus irmãos Joaquim Augusto Gomes Lima, Virgílio Gomes Lima, que ficou conhecido como Virgílio Lima, Altina Rosa de Lima,
e Narcisa Rosa de Lima. Foi casado com Isabel da Cruz, que, após o matrimônio, acrescentou o nome de família do marido, passando a chamar-se Maria Isabel da Luz Gomes Lima. Foi, entre outras coisas, advogado, promotor de justiça em sua terra natal, juiz de direito em Alfenas, senador estadual, deputado federal por 2 legislaturas, de 1915 a 1921, presidente do Banco do Brasil e do Banco de Crédito Real, além de chefe de polícia, cargo equivalente hoje a secretário de Defesa Social. Poderia citar os inúmeros benefícios que carregou para sua terra natal, mas não vou fazê-lo apenas para não alongar mais este. Porém, alguns deles estão mencionados em diversos meus livros sobre história antiga de São Domingos do Prata. Contudo, vou citar a participação dele na criação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, do qual se tornou um membro efetivo. Dr. Gomes Lima fez parte da comissão encarregada de elaborar os estatutos do Instituto, juntamente com Virgílio de Melo Franco, Rodolfo Jacob e Albino Alves Filho. Elaborados os estatutos, em 18 de julho de 1907, foi eleita a primeira diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, sendo eleito presidente por aclamação Dr. João Pinheiro da Silva. A instalação ocorreu em 15 de agosto de 1907, em sessão solene, na antiga Câmara dos Deputados, situado no prédio do Congresso Provisório, que existia na Avenida Afonso Pena, com Rua da Bahia. Na ata da inauguração, o nome do Dr. Antônio Gomes Lima está logo abaixo do de João Pinheiro, presidente eleito. Outro patrono desse instituto, embora tenha nascido em Itabira, viveu parte de sua infância em São Domingos do Prata. Inteligência brilhante, quando adulto ocupou diversos cargos de relevo, tendo levado vários benefícios para São Domingos do Prata. É filho de Daniel Serapião de Carvalho, patrono da cadeira número 86. Bem, encerro citando 2 fatos históricos, entre outros, proporcionados a Sabará em São Domingos do Prata, pelo presidente do Estado, o primeiro presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. João Pinheiro da Silva, através do decreto número 36, de 12 de abril de 1890, portanto, 7 anos antes de se inaugurar a nova capital, determinava que a freguesia de Curral del Rei, município de Sabará, passasse a denominar-se, a partir daquela data, Belo Horizonte, conforme foi requerido pelo povo de Sabará. Também foi ele quem, em 1º de março de 1890, assinou o decreto número 23, emancipando o município de São Domingos do Prata, que até então estava vinculado ao de Santa Bárbara. Bom, por fim, eu gostaria de doar para o Instituto mais um dos meus livros, Notícias do Antigo São Domingos do Prata e seus distritos, para fazer parte do acervo daqui. Esse livro foi editado pelo Fábio Americano. Capa dura. Muito obrigado pela presença.